Olá, estudantes do quinto ano, pais, responsáveis e toda a família. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar o caderno, o lápis e acompanhar na tela com a gente o que vocês vão precisar anotar para a nossa aula de hoje. Então anotem lá, disciplina, Educação Física, turma, quinto ano, tema, dança criativa, aula de número. 47 E não esquece de colocar, a data de hoje. então, repetindo as informações. Disciplina, Educação Física, turma, quinto ano, tema, dança criativa, aula aula de número 47, e não pode esquecer de colocar. a data de hoje. Muito bem, então já anotaram? Nós vamos passar para vocês agora os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, ok? Então pode acompanhar com a gente na tela quais os materiais que vocês terão que providenciar. Então hoje nós vamos precisar utilizar um aparelho de som, uma música lenta, uma música rápida e um caderno para anotações. Então deixe o caderno aí pertinho de vocês, que hoje, nessa aula de hoje, a gente vai precisar utilizar ele para fazer algumas anotações. E lembrando, né, que esses materiais que a gente pede, como nas nossas outras aulas de dança que a gente tem feito, né, esse aparelho de som e a música lenta e a música rápida é somente se vocês quiserem utilizar outras músicas, né, professor André, que a gente não utiliza aqui na nossa aula, porque a gente já traz música lenta e música rápida durante a aula para vocês. Então, é só se vocês quiserem utilizar músicas diferentes. Isso mesmo. Então, como vocês também já estão acostumados, a gente vai deixar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Bom, pessoal, então para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, né, dando continuidade ao nosso conteúdo de dança, né, professor André? Isso. Trabalhando ainda aí a dança criativa, que é o que a gente trabalha na escola, né, como a gente já viu nas nossas aulas teóricas, a gente vai dar continuidade nessa aula de hoje, trabalhando não só alguns movimentos do Laban, que a gente viu na aula passada, né, professor André? Na aula passada a gente viu 8 movimentos do Laban, né, que a gente até fez os movimentos aqui na prática com a música lenta, com a música rápida, né? Tentamos experimentar um pouquinho esses movimentos. Hoje a gente vai trabalhar alguns desses movimentos e também a gente vai trabalhar os níveis, que a gente trabalhou também na aula teórica, né, que eu expliquei mais ou menos para vocês o que são esses 3 níveis, de acordo com o Laban, e como é importante quando a gente vai realizar, elaborar algum movimento, né, em qualquer tipo de música, a gente utilizar esses 3 níveis, né, a gente estar explorando, né, professor André, esses 3 níveis, não fazer o movimento sempre na mesma posição, então estar sempre explorando esses 3 níveis, que é o nosso foco da nossa aula de hoje. Tá? Então eu vou convidar vocês para acompanhar aí na tela um pouquinho com a gente. O professor André vai contar para vocês o que são esses 3 níveis do movimento. Isso aí. Então, vocês podem acompanhar aí na tela os nossos níveis de movimento. Então, nós temos o nível baixo, que é do chão até a posição de engatinhar. Nós temos o nível médio, que é da posição de engatinhar até a posição ereta. E nós temos o nível alto, que é da ponta dos pés ou até mesmo saltar. Então são esses 3 níveis que nós temos na dança, né? Como a professora Carol já apresentou nas aulas anteriores, na parte teórica, né? A gente só está retomando e reforçando aqui para vocês. E aí a gente vai trabalhar esses níveis, esses diferentes níveis, na nossa aula de hoje aqui na prática. Isso mesmo. E pra gente começar, né, a gente vai aqui um pouquinho mais para trás, só pra gente acompanhar aqui o que a gente escreveu aqui, né, pra gente iniciar a nossa aula prática de hoje, a gente vai trabalhar esses 4 movimentos de Laban. Então, na aula passada a gente viu os 8 movimentos. E hoje a gente escolheu 4 para trabalhar, né, professor André? Isso. Então vão ser, o socar, o flutuar, o torcer e o deslizar. Lembrando, né, que como a gente fez na prática na aula passada, esses movimentos a gente faz com o corpo todo, né? Então, quando a gente fala de socar, a primeira coisa que a gente pensa, né, professor André, é fazer assim, né, com as mãos, com os braços, que a gente pode fazer também. Mas a gente tem que pensar que quando a gente fala em dança, o socar não é somente com os braços.
A gente pode socar com as pernas, a gente pode socar com a cabeça, né? A gente pode socar com diversas partes do corpo, né, professora? Exatamente. E a gente também comentou com vocês que quando a gente estava realizando esses movimentos na aula passada, que alguns deles são mais propícios, né? Tendem mais para as músicas rápidas e outros tendem mais para as músicas lentas. Então, quando vocês realizaram os movimentos na aula passada, vocês conseguiram sentir essa diferença? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também, né, professora Carol? Isso mesmo, que daí a gente vai, eu vou até mudar aqui a nossa folha, né, professor André? Isso. Onde a gente vai iniciar aqui com a música lenta, né? A gente vai iniciar com a música lenta, trabalhando os movimentos de flutuar e deslizar. E daí depois a gente vai passar para a música rápida, onde a gente vai trabalhar o socar e o torcer. Então, nessa primeira atividade da aula de hoje, a gente vai colocar uma música lenta e a gente vai criar alguns movimentos com o nosso próprio corpo. O professor André vai criar os dele, eu vou criar os meus. E vocês aí na casa de vocês podem copiar da gente, mas vocês também podem criar outros movimentos, né? Que como a gente viu desde o início das nossas aulas de dança, né? A proposta da aula de dança é a criação do movimento, né, professor André? Isso mesmo. Então, a proposta das nossas aulas de dança é vocês estarem sempre criando novos passos, vocês criando novas sequências, né? Até mesmo utilizando os mesmos passos, só mudando a sequência. Então, é que vocês tenham essa liberdade de criar novos movimentos a partir da dança. Isso mesmo. Então vamos lá, nós vamos pedir para o nosso DJ colocar a música lenta para nós, por favor, que daí a gente vai começar trabalhando esses dois movimentos, né? O flutuar e o deslizar. Então vocês vejam, essa música na verdade é uma música bem lenta, aonde vai propiciar a gente fazer o movimento de flutuar e de deslizar de forma mais correta dentro do ritmo da música, né, professor André? Podemos falar assim, né? Vai ficar mais adequada, mais propícia, né, para a música lenta, esses movimentos de flutuar e deslizar. E isso não quer dizer que não possa utilizar na música rápida, né? A gente também pode utilizar esses movimentos na música rápida. A gente vai experimentá-las aqui hoje na música lenta. Okay? Então, a ideia é a gente estar começando lá do nível baixo, né? Então, a gente vai tentar ficar... Lembra que a gente falou, né? Que o nível baixo é do chão até ficar de joelho, né? A gente vai ficar aqui de joelho para ficar melhor a visualização de vocês aí na casa de vocês. Porque se a gente ficar deitado aqui, vocês não conseguem enxergar. Mas lembrando que deitado também faz parte do nível baixo, né, professora? Isso mesmo. Então, a gente vai fazer alguns movimentos aqui, por exemplo, de flutuar, né, deslizar dentro do ritmo da música, né? Então, a gente desliza com diversas partes do corpo. Depois, a gente vai passar para o nível médio e o nível alto. Então, a gente vai estar trabalhando esses 3 níveis dentro desses 4 movimentos. Então, vamos lá? Sentindo a música. Aqui a gente está tentando fazer uma mistura, né? A gente está fazendo tanto do flutuar como do deslizar, né? Então vocês vejam que é muito parecido, né? Os dois movimentos. Agora a gente vai passar para o nível médio, né? Dando continuidade ainda a esses dois movimentos no nível médio. Nível médio é desde do joelho, né? Até a posição de ficar em pé. Então a gente pode fazer assim, né?
Agora nós vamos passar para o nível alto, né, professor André? Lembrando que o nível alto é a ponta do pé ou saltando. Então, a gente vai tentar fazer os movimentos no nível alto, lembrando de flutuar e deslizar com diversas partes do corpo, não só com os braços e pernas, né? Muito bem, DJ, pode pausar a música para nós, por favor? E daí? Conseguiram aí? E daí, professor André, o que você achou? Nossa, a gente tem que, como a gente fala sempre, a gente tem que se conectar com a música, né, professora Carol? Isso mesmo. Então a gente nessa música lenta aí a gente vai acalmando, tranquilizando. Até a voz da né? gente diminui, né? Olha que eu não sou de falar baixo, né, professor André? Mas até na música baixa eu consigo falar baixo. Acho que tem que colocar mais músicas baixas aqui pra nós, né? Isso aí, tem que colocar Músicas umas músicas lentas aí, e daí a professora Carol vai, né, ficando mais tranquilo. Mas que nada. Agora vamos passar um pouquinho para música rápida, né, professora Carol? Isso. Então a gente fez os movimentos aqui de flutuar e deslizar na música lenta. Agora nós vamos fazer os movimentos de socar e torcer com a música rápida, né? Então a gente pode observar, vocês puderam acompanhar e fazer junto com a gente, né? Também nos diferentes níveis, né? No nível baixo, no médio e no alto. Então a gente vai fazer a mesma proposta, agora utilizando a música rápida e os movimentos de socar e torcer. E vocês vejam, né, que a gente está fazendo essa atividade para vocês, porque são atividades que a gente tem que, como diz o professor André, além da gente se conectar com a música, né, professor André, a gente tem que ter muita imaginação e criatividade para a gente elaborar esses movimentos, né? Porque a gente está fazendo o movimento de acordo com o que a gente está querendo, com o que o nosso corpo pede para a gente fazer, né, professor André? Exatamente. Cada um está fazendo o seu movimento. Só que na sequência aí da nossa aula, a gente vai precisar criar dois movimentos duas sequências de cada movimento desses 4 aí que a gente está trabalhando aqui no início. Então, por isso que é importante vocês já irem sentindo que tipo de movimentos vocês podem fazer quando fala de flutuar, quando fala de deslizar, quando fala de socar e quando fala de torcer, né? Então, que tipo de movimento com o corpo vocês podem fazer utilizando essas movimentações que a gente está falando aqui, né, professor André? Então vamos lá para a música rápida? DJ, coloca lá, por favor. A gente vai começar no nível baixo. Agora vamos utilizar o nível médio.
nível alto. Então lembrando que é na ponta do pé até saltar. Muito bem, agora nós vamos pedir pro nosso DJ aí pausar a música, por favor. E agora nós temos um desafio, professor André. Ai, ai, ai. Nós adoramos o desafio, né? Gostamos de desafios. Então nós temos um desafio, tanto para nós como para vocês aí, porque para nós aqui também vai ser um desafio. Então a ideia agora é assim, ó. A gente vai colocar a música rápida de novo. A gente vai ter que criar... Não, desculpe, ainda não é com a música. Primeiro a gente vai fazer esse desafio. Vamos começar do mais fácil pro mais difícil. Né, Carol? Isso mesmo. Então primeiro a gente vai começar esse desafio sem música. Então a intenção é a gente criar só dois movimentos, professor André, de cada um desses movimentos aqui. 2 movimentos com o corpo, 2 de flutuar, 2 de deslizar, 2 de socar e 2 de torcer. Só que lembrando que a gente tem que utilizar 2 níveis diferentes, professor André. Ok. Então a gente tem que fazer 2 movimentos de flutuar, um num nível e o outro no outro. Então a gente que vai escolher, são 3 níveis, né? Okay. Então eu posso fazer, por exemplo, um no nível baixo e outro no nível alto. Ou no nível médio, no nível baixo, no nível alto, no nível médio. Enfim, a gente vai utilizar 2 desses níveis, certo? Vocês vão criar aí o de vocês e a gente vai criar o nosso aqui. Certo. Certo, professor André? Ok. Então a ideia é a gente pensar em 2 movimentos, 2 sequências, né? De movimento com o corpo, pensando em dar uma sequência de um movimento para outro, né? Porque depois a gente vai juntar tudo isso. Então a gente tem que já elaborar pensando que a gente vai ter que fazer essa junção depois de todos esses movimentos. Então a ideia é a gente tentar criar primeiro o do flutuar, depois o do deslizar, certo? Vamos já colocar os 2 na sequência aí. Vamos lá, professor André? Vamos lá. Então, sem música primeiro, a gente vai tentar criar. Aqui eu e o professor André, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou criar 2 de... Vamos fazer... Cada um cria 2, professor André. Certo. Eu vou criar 2 de flutuar e daí você pensa em 2 de deslizar. Ok. E daí a gente faz os 2 juntos, a gente faz juntos aqui o nosso movimento, né? Pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem aí. Certo? Não que nem a gente fez no outro, que cada um ficou livre pra fazer o seu movimento, né? Então aqui a gente já vai estipular. Vocês podem fazer aí igual a gente ou vocês podem fazer diferente, certo? Ok. Então eu vou pensar em 2 movimentos de flutuar. Eu vou utilizar o nível alto e o nível médio, professor André. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer é assim, ó, com a perna para trás e assim, certo? Ok. É o 1, que eu estou na ponta do pé, certo? Então eu estou fazendo assim. Esse é um movimento. E o outro vai ser no nível médio, que vai ser assim, ó, com o tronco. Vou flutuar fazendo um giro com o tronco de um lado e do outro. Então são 2 movimentos. Ok. Agora é o seu de deslizar, professor André. Então, o movimento de deslizar vai ser de deslizar com o pé, né? Deslizando para um lado e para o outro. E o outro movimento de deslizar vai ser no nível baixo, ok? Então, a gente vai fazer aqui no nível baixo de deslizar. Então agora a gente vai acabar deitando no chão, né? Isso a gente mesmo. vai deslizar o corpo no chão, ok? Todo o corpo. Todo o corpo no chão. E voltamos deslizando o corpo,
ok? Muito bem. Então agora a gente vai tentar juntar esses 4 movimentos, professor André. Vamos lá. Vamos lá? Que desafio, hein, Então, professora primeiro Carol? a gente vai juntar ele sem a música, depois a gente vai colocar na música lenta e vai tentar juntar na música lenta. Ok. Vamos lá? Então, a ideia é, então a gente vai começar lá, primeiro com o meu movimento, que é assim, né? Então, fazendo esse movimento na ponta do pé, né? Opa, desculpa, professor André. Tá. Nosso espaço aqui, a gente até se bate. Assim, né? Então, é um, e depois o outro é girando o tronco para um lado, com os braços, e depois para o outro. E daí a gente vai pegar o seu, professor André, que é deslizando, né? Com o pé direito primeiro, volta, e depois vou fazer assim de frente para ter mais espaço, né? Isso, eu vou vir mais pra cá um pouquinho pra não... E daí a bater lá gente na vai professora Carol. deslizar com o corpo todo no chão. E Certo? E retorna. volta. Vamos tentar fazer isso na música, professor André? Será que Vamos a ver gente se a gente consegue? consegue. Vamos ver. Vamos ver. Então a Vamos gente pedir vai pro- pedir pro nosso DJ colocar a música lenta. Agora, por favor, DJ. Então, enquanto o DJ vai preparando a nossa música lá, então vamos lembrar sempre da sequência dos 4 movimentos. Então, só um pouquinho. Então, ó, primeiro, segundo, vai e volta. Aí o terceiro e o último que é no chão, né, professor André? Isso. Então vamos lá. Pode colocar a música, por favor. Então, peraí. Vamos esperar um pouquinho esse início, que é bem devagar, né, professor André? A gente já vai... Vai se né, habituando. sentindo aí a música, vamos nos familiarizando, entrando no ritmo, né, professora Carol? Isso mesmo. Ó. 4, 3, 2, 1. Então a gente vai começar com o primeiro, ó. Vamos fazer 2 vezes cada um, professor André. Agora o segundo. Mais uma vez. Agora o deslizar. Mais uma. Volta e faz mais uma vez. Muito bem, professor André. Fizemos a nossa sequência. Foi, né, professora Carol? Muito bem. Agora eu vou pedir pro DJ aí pausar a música, por favor. Aonde a gente vai utilizar agora os outros movimentos, né, professor André? Então vamos criar 2 de movimentos socar. Agora o professor André cria 2 de socar e eu crio 2 de torcer, pode ser? Ok, combinado. Então primeiro a gente vai fazer sem música e depois a gente vai colocar na música rápida. Ok. Então vai lá, professor André. Quais seriam os 2 movimentos de socar? Utilizando 2 níveis diferentes. Então, nós vamos utilizar os movimentos de socar em 2 níveis diferentes. Então, um no nível alto, que nós vamos fazer aqui um salto, como a gente falou, né? O socar não é só com as mãos, né, professora Carol? Sim. Então, socar com toda e qualquer parte do corpo. Então, a gente vai fazer o socar como se fosse a gente fosse dar uma cabeçada lá no teto, lá, professora Carol. A gente vai fazer um salto socando com a cabeça, ok? A gente vai... Tentando acertar a cabeça lá no Como teto. se a gente quisesse acertar a cabeça lá no teto, ok? Então esse é um movimento. A gente vai saltar tentando socar a cabeça lá no teto. E o outro movimento vai ser no nível médio. E vai ser, então, a gente vai... Como a gente já pensando que a gente vai ter que Fazer a fazer a sequência. sequência, né? A gente vai aqui, então, primeiro socar com a cabeça e o segundo socar com a perna lá na frente. Ok, professora Carol? Então, primeiro... Com uma e com a outra, professor André, ou só com uma? Pode ser com uma e Com a outra.
Tá, então o primeiro movimento é assim e o segundo é assim, certo? Isso, exatamente. Muito bem, então esses são os dois movimentos de socar. Agora nós vamos fazer dois movimentos de torcer. Então os dois movimentos de torcer vai ser de joelho, professor André, na posição, no nível médio, né? Ok. Vamos fazer no nível médio, aonde a gente vai fazer o movimento de torcer o tronco, certo? Então a gente vai ficar com os braços aqui no ombro e a gente vai torcer o tronco de um lado e torcer o tronco do outro. Esse seria o primeiro movimento. Ok. E daí o outro movimento, a gente vai torcer, daí a gente vai utilizar o nível baixo, né? Onde a gente vai sentar no chão aqui, com as pernas esticadas. E daí a gente vai fazer uma torção da perna, ó. Então vai torcer para fora e torcer para fora. De dentro para fora, certo? Então de dentro para fora a direita, de dentro para fora a esquerda. Ok. Certo? Vamos tentar juntar? Vamos lá. Então agora a gente vai fazer aí os 4 movimentos. Socar e torcer Sem a música na primeiro. sequência, né? Sem a música. Então, vamos lá então. Então, primeiro é esse. Daí, soca Sei. com a direita, Esse. soca com a esquerda. Aí a gente fica de joelho, torce para um lado, torce para o outro. Aí a gente senta e torce para um lado e torce para o outro. Isso? Isso aí. Vamos tentar colocar na música agora? Vamos lá. Lembrando que agora a gente vai tentar fazer duas sequências de cada movimento. Agora a gente vai pedir pro DJ colocar a nossa música rápida, aonde a gente vai fazer duas vezes cada movimento, né, professor André? Isso. Então, primeiro sente o ritmo da música. Ó. 4, 3, 2, 1. Vai lá, professor André. 1, 2, 1. Lembrando que as duas pernas é um movimento, né? Então agora a gente vai torcer. Opa, de joelho, que tava fazendo errado. De um lado e do outro. De novo. Senta. Muito bem. Aí, Fizemos a nossa sequência. Agora a gente pode pedir pro DJ pausar a música. Então vocês vejam, a gente tentou fazer aí uma sequência de movimentos que a gente pode chamar de coreografia, né? Né, professor André? Isso. Com a criação dos nossos próprios movimentos dentro dos movimentos de Laban que a gente trabalhou esses 4, né? O flutuar, o deslizar, o socar e o torcer. Isso aí, professora Carol. Então a gente trabalhou 4 movimentos, tanto com a música lenta quanto com a música rápida e também nos diferentes níveis, né? Isso no mesmo. baixo, no médio e no alto, ok? Então, como a gente já falou, a gente deu mais o enfoque na nossa aula de hoje nos níveis e Nos nesses 4 movimentos, ok? E que é importante que qualquer tipo de sequência de movimento que a gente for criar, a gente respeite esses 3 níveis, né, professor André? Isso mesmo. Então, Tá? a gente espera que vocês tenham gostado das nossas atividades de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula, que continua sendo do conteúdo de dança, ok? Tchau, Tchau, tchau. tchau.